Olá, olá, muito bom dia! Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite para você que vai me ver do futuro. Olá! Oi, meninas! Sejam bem-vindas. Peraí que eu tô tentando colocar aqui para fixar. Estou chamando a Evelyn, minhas parceiras lindas. Eu preciso colocar aqui vocês. Ó, já pedi para vocês entrarem, meus amores. Ih, Bom nossa, que coisa dia! mais linda! Ah, Amiga, eu preciso fixar, eu não tudo sei. bem? Eu acho que nos três pontinhos você deve achar a opção. Ai, peraí, tem que fixar, né? E aí, gente, cadê a K? Peraí. Peraí que eu vou tentar fixar aqui, meus amores. Porque é isso, né? A gente vai aprendendo, não é mesmo? Isso mesmo. E aí, como estamos? Bom dia, Cacá! Oi, meninas. Tudo bem? Bem, vocês? Cadê a Evelyn? Travou? Estão me ouvindo? Tudo ótimo. Deu uma travada. Aham. Travou o seu, a hora que você foi falar. Ah, é a minha internet, ó. Nossa, não tem Bom, problema, a gente vai assim mesmo. se travar, vocês avisam, que aí eu. Ah, voltou. Bom dia, gente. Bom dia para quem está entrando. Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Sou a Luana, sou nutricionista e terapeuta e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Logo nessa segunda de carnaval, vamos movimentar essa semana. Não é, meninas? Evelyn, se apresenta, meu amor. Verdade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Evelyn. Também sou terapeuta, né? Trabalho com as terapias. Sou da cidade de Sertãozinho. Estou atuando na terapia já tem aproximadamente um ano. Bem resumidamente, é isso. A Ai, gente pode ir complementando, né? Uma outra. O que você acha? muito bem, Falo mais. Cá. Quer se apresentar? Eu sou a Camila, para quem não me Oiê, conhece. Oi, Raquel, Bom tudo bem? dia, Tudo bem? Bom Raquel! dia. Eu bom sou a dia. Camila, para quem não me conhece, sou enfermeira, acupunturista e terapeuta holística também. Sou de São Paulo, mas moro em Jundiaí há alguns anos e estou aqui com essas três lindas para falar hoje sobre autoconhecimento. Bora, 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 bora. Meus amores, vamos ajudar aqui, né? Essas três lindas. Quatro, né? A Raquel. Comigo, Verdade, com a vamos Raquel. interagir. Vamos interagir, vamos colocar no aviãozinho aí embaixo, compartilha essa live, vamos falar um Isso, pouquinho vamos mandar uns aviãozinhos aqui. sobre Raquel, autoconhecimento. Oi, oi, se Cá. apresenta, falta você só, gata. Se apresenta, Meu amor. nome é Raquel, sou empresária, 51 anos, sou de Campinas, empresária agora da área estética, também terapeuta Conindu, curadora prânica. Ai, que maravilhosa. Ai, que bom ver vocês. E aí, como estamos, gente? Bora começar então sobre Bora autoconhecimento? Vamos começar nesse começar. carnaval. Logo nessa segundona, segundou diferente, não é mesmo? Segundou É, agitada. segunda de carnaval e a Muito. gente aqui, Isso mesmo, sempre. batendo Gente, hoje o papo. tema é sobre autoconhecimento, então nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa experiência no autoconhecimento, como isso mudou as nossas vidas e continua mudando, na verdade, é o lema do nosso grupo, né? Da desconstrução para a evolução. Então, como o autoconhecimento, ele nos fortalece todos os dias. E como isso foi na vida de cada uma, e o que, que é o autoconhecimento, né? Então, para quem não sabe o que, que é o autoconhecimento,
a própria palavra, ela já diz autoconhecimento, um se olhar para dentro, né? Um se conhecer melhor. E aí a Camila vai trazer também algumas perspectivas dela, junto com a Evelyn, junto com a Raquel, de como que foi essa mudança na vida de cada uma. A minha, particularmente, é eu olhar para minha luz e para minha sombra. Então, esse para mim foi o meu maior autoconhecimento. Está sendo também, né? Porque às vezes a gente esconde tanto as nossas sombras, a gente reluta tanto contra as nossas sombras, mas quando você consegue entender essa dualidade, quando você consegue trabalhar com essa dualidade, isso também é um autoconhecimento, né? E sim, saber as nossas necessidades, e sim, saber falar o não, saber falar o sim, como que aquilo vai reverberar dentro de você e não é sobre o outro, é sobre a gente, sempre é sobre a gente. E uma coisa muito interessante, que até minha irmã uma vez falou para mim, falou, ah, o pessoal tá tão falando, né, de ai, eu em primeiro lugar, mas eu não consigo me ver em primeiro lugar. Eu falei, mas você precisa se ver em primeiro lugar. Se a gente não quer dizer egoísmo só, gente, é totalmente diferente isso. Mas se a gente não se vê em primeiro lugar, como que a gente vai enxergar o outro? Exato. O que vocês acham disso, meninas? Exatamente isso, né? Quer que eu comece falando um pouquinho? Pode ir, senão eu vou desembestando aqui, vamos lá. Não, a gente falou, né, para deixar um bate-papo bem fluido. É exatamente isso, né? Uma das perguntas até que fizeram na caixinha de pergunta é isso. A pergunta foi se o autoconhecimento é pensar só em si. Não, o autoconhecimento não é pensar só em si, é pensar primeiramente em si. Porque pensar só em si é egocentrismo, é Isso. egoísmo. Então, autoconhecimento é você se colocar em primeiro lugar porque você é a pessoa mais importante na sua vida. Para depois você pensar no outro, ter compaixão e empatia pelo outro. Mas primeiro você precisa sim pensar em si, não somente. Quer falar alguma coisa? Senão posso dar continuidade. Eu acho que é isso mesmo, é saber diferenciar isso, né? O que é o Sim, egocentrismo? Quando chega nessa parte do egocentrismo, de você olhar e passar por cima de qualquer situação ou qualquer pessoa para atingir só aquele seu objetivo, enfim. Então eu vejo isso muito olhar para um erro, não sei se é um erro, mas uma forma, não sei se é um erro, não gosto muito dessa palavra, mas uma forma não legal de se usar o ego, porque dá pra gente usar ele a nosso favor, né? Sem prejudicar o outro. Então eu vejo que quando a gente prejudica o outro, não é bacana, sim, né? sim. E essa questão de a gente, todo mundo aqui tenho certeza que se colocava sempre outra pessoa em primeiro lugar. Então, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, ou o marido, Sim. sempre primeiro o outro. Ah, eu não posso deixar, eu não posso fazer isso porque eu tenho que deixar a comida para o outro. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou chatear o outro. Mas e você? Pois é. Qual é o seu sentimento diante disso? Qual é a sua emoção diante disso? Qual é a sua opinião diante disso? Você sabe? Você realmente sabe? E isso é o autoconhecimento, né, Lu? É você Sim. entender, autoconhecimento é olhar para si entendendo qual é a sua personalidade, quais são as suas características, quais são as suas emoções, como acolher, porque emoção todo mundo tem, então todo mundo tem todas as emoções, né? Todas. A Quais são as alegria, a suas falhas? tristeza. Sim, e você falou do erro. Errar é humano, é uma palavra que a gente tem um pouco de dificuldade de falar, mas errar é humano. Nós não estamos aqui para ser perfeitos. A gente não Sim. veio para ser perfeito. A gente veio para dar o nosso melhor a cada dia, para a gente e para o mundo. Eu sempre falo isso, né? Então ninguém veio aqui para ser perfeito. Tudo bem errar? Tudo bem, mas com responsabilidade. Entenda a responsabilidade do seu erro e traga essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade para que amanhã você, hoje mesmo, né, você faça diferente, para que você aprenda com os seus erros e comece a errar menos, porque errar, a Exato. gente sempre vai errar. Sempre vai ter um momento que você vai errar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Não, é que eu estava lendo a Evelyn, é que Ela caiu, acho que a caiu. internet, Eu tô né? tentando. Eu vou aceitar ela agora. Ela fez o pedido aqui.
Aí, Lu, aproveitando esse momento, eu já vou falar de uma outra pergunta que fizeram. Acho que é legal trazendo nessa, aproveitando uma outra pergunta que fizeram é como superar o medo de falhar? Primeiro, que quando você tem medo, todo medo que você tem está relacionado com a sua criança interior, porque alguma coisa você sofreu na sua infância. Então, seja uma rejeição, seja um abandono, que é uma rejeição. Então, todo medo, ele está relacionado. O medo, ele é bom. Ele é bom porque ele impede que a gente entre em riscos reais. Mas existem medos mais profundos, medo que às vezes não faz sentido para o momento, mas porque você traz de momentos que você teve na infância, principalmente a rejeição. Então, o medo, ele geralmente, sempre, eu vou falar sempre porque sempre está relacionado com a nossa criança interior, sempre tem alguma coisa da nossa criança interior. E o medo de falhar é o controle. Por que que a gente tem medo de falhar? Porque a gente quer controlar. Mas a gente não controla. A gente consegue controlar a nossa respiração, a gente consegue entender as nossas emoções e controlar através desse sentir, absorver e com a nossa respiração e com o autoconhecimento. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, medo de falhar, você tem medo de falhar porque você quer controlar. E todo mundo, em algum momento, vai falhar. Então, não tenha medo de falhar. Entenda quais são os riscos. E se eu falhar, o que eu vou perder? Vou perder tal coisa. E o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um conhecimento, eu vou ganhar um aprendizado, eu vou ganhar maturidade, eu vou ganhar experiência para começar de novo. E vai ter de novo medo de falhar? Vai ter. Porque a gente sempre vai ter um receio. Mas você vai se precaver, você sabe que tem aquele risco. Então, principalmente quando é o novo, né? Sim, então como você vai superar o medo de falhar? Entendendo que você não tem controle de tudo. Sim. Você vai se precaver, entendendo os riscos que você pode ter fazendo ou um novo serviço, ou um novo estudo, aquilo que você quer que seja que você está planejando, né? E aproveitando esse medo, muitas pessoas também têm o medo do julgamento. Então, não só o medo de falhar, que foi uma outra pergunta. Eu tenho medo de falar em público. Eu consigo falar no dia a dia, mas eu tenho medo de falar em público. Como que eu supero esse medo de falar, né? Com o autoconhecimento. Tudo volta para isso, né? É incrível, porque quando você se conhece, o seu medo ele vai existir, mas ele vai se tornar menor. E o medo de falar é o medo do julgamento das pessoas. Mas o julgamento, ele não começa pelo outro, ele começa por você. Então, quando você entende o que tem dentro de você, quem é você, que só você se conhece realmente, no seu ser mais puro, você não tem medo do julgamento do outro, porque você sabe quem é você sabe qual é a sua verdade. E aí o seu medo de falar, o seu medo até de falhar, ele diminui, porque você sabe qual é a verdade que tem dentro de você. Né, Lu? Vocês querem falar alguma coisa sobre... Eu acho que a Evelyn pode até trazer a experiência dela aí, nessa questão desse medo, porque ela é uma... a própria Raquel também, né? A mudança que elas tiveram, eu acho que pra gente é um pouco mais fácil. Não sei se é fácil, né? Não, porque eu também acho que nada tive. é fácil. Hoje é mais Mas fácil. A gente lidar com isso, porque quando você vai fazer um estágio, por exemplo, dentro da faculdade, cara, o que mais você tem é um julgamento quando você é estagiário. Você vai estagiar em hospital, é só uma retada, entendeu? Você acha algumas pessoas bacanas, tudo, mas é isso, é um aprendizado, porque você tem um julgamento na minha área, por exemplo. Você tem um julgamento das nutricionistas que são mais velhas, você tem um julgamento do próprio paciente, você tem um julgamento do médico que você acha que você não está capaz porque você é uma estagiária. Então, você consegue lidar um pouquinho mais com essa questão do julgamento, né? Quando você vem de uma área, eu acho que mais da saúde, assim, sabe? Quando você passa por um estágio, eu acho que nem precisa ser da saúde, mas que você passa por um estágio que obrigatoriamente você vai ter que ser julgada por aquilo. A nossa entrega de TCC. A Evelyn acho que fez TCC. Gente, o que mais? O que é uma entrega de um TCC? Né? Então, é um mega julgamento. Eu acho que vocês podiam falar um pouquinho disso e entrar como que vocês
se conheceram? Como que foi essa questão do autoconhecimento E para superou, né? diminuir esse julgamento? Porque eu acho que diminuir, né, gente? Porque superar, não É. ter o auto, é meio complicado, assim. Às vezes a gente sempre dá Eu uma acho que julgada. autoconhecimento é Eterno. assim, Eu vou fechar aqui, tá? Mas tô ouvindo eterno, vocês. porque eu acho que não tem fim, acho que isso vai a nossa evolução para a vida toda, né? Porque sempre vai ter alguma situação diferente que a gente vai ter que ter essa questão do do autoconhecimento para a gente, de repente, não se sentir subjugada, para a gente se sentir reconhecida por nós mesmos, né? Por a gente prestar atenção na gente, nas nossas emoções, a gente se colocar em primeiro lugar. Tudo isso que a Ká comentou. Porque, assim, na minha experiência, eu era uma pessoa, eu confesso que assim, sou uma pessoa melhor no sentido de não querer controlar tanto, mas ainda tenho essa questão um pouco. É muito difícil para mim não ter as coisas sobre o meu controle, né? O fato de eu não saber o que vai acontecer, tipo assim, parece que eu fico meia perdidona, né? Não, não sei, eu não curto muito, ainda não assimilei a ideia 100%. Você fala, ai, tá beleza? Mentira, tudo mentira. Tá, não, não tá não. Eu tô tentando. Não, não tá, mas a gente faz ficar. Mas eu acho que é Não, isso. Mas a isso é um gente tá autoconhecimento. E tentando. é diário, né? É o que É, você falou, o autoconhecimento é diário, é um dia de cada vez, sem cobrança. Você não tem que mudar da noite para o dia. Aos pouquinhos, porque se tem autocobrança, você não se hum, autoconhece Sim, totalmente. Então é sempre vai verdade. ser um pouquinho por dia, né? sempre. Inclusive Oi, pra gente, porque eu, Paulo. Evelyn, eu tô numa mentoria e aí eu contando sobre planejamento e organização, que é a minha maior dificuldade. Aí a pessoa falou: Meu Deus, terapeuta também tem coisa para tratar? Sim, gente, Mais Se ainda, bobear, tem bobear, mais. se a gente somos seres que a gente humanos, tem que se então a gente sempre controlar, tá vai mais ter. centrada para cuidar dos outros. É mais, com Rola, acho certeza. que quem é terapeuta, eu acho que rola uma autocobrança maior, eu acho. Mesmo Rola. eu sendo, assim, relativamente nova na profissão, né? Eu acho que vocês concordam comigo que rola essa autocobrança, né? Rola, porque a Porque a gente acha que gente tem que quer estar sempre estar bem, sempre sempre, perfeita E as para sempre pessoas, ir. bem, sempre a sociedade perfeita, cobra isso. E a sociedade cobra sempre isso da pronta gente. para todo mundo. E às vezes você não tá, entendeu? Tem dia que eu não quero, cara. E a Tem dia que eu sociedade, exatamente, foi o que a tô na Camila falou. minha, Esse é um dos pontos que mais pegavam em mim, sabe? Vou finalizar para Raquel começar. Tá Esse é um ruim, ponto a das coisas internet que dela mais tá ruim. pegava. Continua, amiga, porque a Raquel acho que caiu. É, a internet dela tá Aí? Ah, ruim. tá. Eu não tô aí? Ah, Tá, Sua imagem. Sua tá imagem tá rodando pra rodando, gente. Raquel. Ah, meu Deus, A aqui pra Cláudia mim falou tá que vai entrar normal. nessa live. Tá... Ixi, a Bom, internet tá. gente, Voltei. pensa que é uma live sobre autoconhecimento em plena segunda-feira de carnaval. Então, tudo pode acontecer, tá? Ah, sim, não. Muita gente na internet. Ah, Tem muita gente de volta. é, Qualquer e as coisa sai, energias vai e volta também, de né? novo. É, eu vou Sim. sair, peraí, vou voltar. Tá. Então, gente, Mas foi assim, o que ó, o que a Evelyn tava falando, né? É o tempo inteiro e a gente se cobra, a sociedade cobra, e aí você se cobra o uhum, dobro quando você tem uma família, porque você quer ser perfeito em todos os aspectos, e não existe perfeição. uhum. Ponto, Ó, né? tem um comentário aqui. Legal, foda-se, é ótimo. Muitas vezes o medo vem de situações que só existem na nossa mente. E é verdade, a gente cria, além dos medos reais que a gente tem por questões da infância ou que a gente vive da realidade mesmo, muitos outros a gente cria. A gente Sim. cria um medo de algo que Gente, a pode Claudinha tá com acontecer. a gente aqui, viu? Ah, Ai, ela quer entrar na live. Claudinha! Ela quer Ela entrar na queria. live. Bota a Põe Claudinha pra ela! dentro também da live. Mas não cabe 5, cabe? Não sei. Vamos ver. 4. Acho que é A só gente 4. pode se revezar com a coisa. É. Bom, Vem, concluindo Cláudia, esse. chama aí, me chama aí, me Ô, chama aí. Lu, vamos concluir esse comentário que fizeram, né? Que muitas vezes a gente cria na nossa mente e é real, porque a gente tem o medo de algo que a gente nem tem certeza que vai acontecer.
A gente é uma Sim, hipótese, né, de algo que pode acontecer. Nem é É. real, a né, gente já Evelyn? É o que a gente está cria. A falando. gente cria, a gente A gente cria. acredita no que a gente cria na nossa mente. Eu E falei pode sobre até isso com meu irmão acontecer. ontem. E pode até acontecer, porque você está De potencializando. tanto que você criou. O pensamento, a gente tem o poder do pensamento. A gente Oh, potencializa aquilo que a gente está voltei. pensando. É. Não, Então. eu ia fazer uma observação nesse comentário do Tiago, né? Que é bem isso. O medo são os monstros que a gente cria. E Acabei de quando a falar gente disso. muda de profissão, né? No caso eu e a Evelyn, que acho que mudamos muito, nossa, você fica com Sim. tanto medo, e aí junta com aquela coisa do desejo de aprovação dos outros, né? Que é uma coisa que a Exatamente, gente Raquel. É, é cresce bem isso. querendo. Aceitação. Então, isso daí complica tudo. Aí o autoconhecimento vem para você se questionar, analisar. Eu acho que ressignificar o passado é uma coisa muito importante, porque todo mundo erra. Então, acho que todo mundo tem coisas que pensa, se o tempo voltasse, eu faria de outra forma, né? Então, você conseguir pensar, avaliar, eu errei, mas por que aconteceu isso? O que eu posso fazer para não errar de novo? Para melhorar nesse Então, aspecto. sim, então eu acho que o Sim, autoconhecimento, ele é o tempo inteiro, né? Nos ajudando. sim. E Eu coloquei. também, pode Desculpa. A falar, Não, não, fala. não. consciência, né, em si, né, Conclui. disso daí, né, Raquel, que você está falando. Acho que a gente ter a consciência do que você está falando já é autoconhecimento. Exato. Sim. Muito boa colocação. Sim. Isso mesmo. E aí eu acho que também uma coisa importante é estar ao lado de pessoas que agregam. A gente entender os sinais, né? Então, se você está com pessoas que estão te trazendo uma energia ruim, problemas, de repente você parar, analisar, não, isso está sendo legal para mim, por que que, né? Eu preciso aceitar isso. Então, vamos mudar, né? Todo um cenário. Então, acho que tem tanta coisa que está dentro do autoconhecimento, né? É o se cuidar, é o cuidar de quem está Sim. perto de você, ser seletiva e ressignificar o passado, se questionar o tempo inteiro. Eu me Sim. questiono muito, eu estou numa fase que eu só me questiono, né? Para ver É, a gente quase se vira eu quase estou no pensadoras. caminho. É A verdade. É, gente, que a Você gente segue sabe, no Raquel, processo, né? que você, A gente porque segue no que nem a processo. Raquel comentou uma situação muito, assim, muito importante. Acho que é legal a gente também dar uma atenção. Quando a Raquel fala ser seletivo com as pessoas, nossa, eu acho que isso é o que mais pega, né? Pelo menos para mim, vamos dizer assim. Porque a gente escolher as pessoas com que a gente está perto vai influenciar para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa prosperidade, para tudo, né? Exato. Porque pensa ficar do lado de pessoas que não agregam, que estão ali, tipo, contra você, ou então não te dão crédito pelas coisas, né, que você faz. Não que, assim, a gente inconscientemente, a gente quer aprovação e quer que as pessoas dêem crédito pra gente. Mas não necessariamente que isso é necessário para a gente ter o nosso conhecimento e ser feliz, né? uhum, Eu falo por experiência, Raquel, porque assim, eu passei a minha vida inteira querendo aprovação, entendeu? eu Aprovação também. familiar, aprovação paterna, e eu tive muitos problemas, muitos e coisas que eu fui empurrando para debaixo do tapete, e que chegou um ponto que virou uma panela de pressão, Sim. entendeu? Isso Uhum. começou com ele de ir na minha vida adulta, até que foi passando e até que chegou num ápice de chegar, chegou a um ponto de que no meu trabalho eu já não, sabe, não tolerava. E não era uma coisa que eu conseguia escolher. Quando a gente não tem essa questão do nosso consenso interior, das nossas vontades, quando a gente não tem controle sobre a nossa própria vida, vai indo que tudo sai fora do controle. Foi o que aconteceu comigo. Chegou num determinado momento que eu não tinha mais controle sobre o que eu sentia, sobre a forma como eu agia,
sobre a maneira que eu me expressava, sobre tudo. Meu corpo não me obedecia mais. A minha mente não me obedecia mais. Uhum. Então, muitas coisas eram involuntárias, era aquele negócio, o corpo criando um processo de autodefesa. E, gente, eu sem maturidade nenhuma para isso. Eu me vi assim, olha, foi uma coisa, sabe aquele negócio que você vai. É doído, porque você não sabe, a gente não tem instrução. Eu não tinha. Eu não tenho essa cultura de que, esse processo de evolução, né, a gratidão. Não, gente, eu tive que aprender isso sozinha. Então, eu tive que chegar, tipo, na beira do abismo mesmo, pra eu repensar as coisas e entender que eu precisava me olhar um pouco, sabe? Cuidar de mim um pouco e fazer algumas escolhas, né? E saber que as escolhas que eu fazia também tinham consequências e ter paz de espírito com isso, porque é isso, a gente tá o tempo inteiro fazendo escolhas, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, eu acho que parte não é... do... Oi, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que a questão, né, Evelyn, não é nem julgar e pensar assim, eu sou melhor que o outro, não é isso. Não. Mas são energias que não se batem. E aí você fica insistindo, né, por aquele desejo de ser aceito numa situação, ou por família, ou qualquer outro ciclo. Exatamente. E aí você começa a se questionar, né? O que eu estou ganhando com isso? O que isso está me agregando? Hoje eu faço muito isso. Sim. É que E aí, para ser aceito, você acaba falando muito sim sim, para os outros eu ia falar isso. e muito não para você. Então, cada sim isso. que você dá para o outro é um não que você dá para si. É. Então, E primeiro, eu acho que eu falei não pra mim a vida inteira. Sim. Eu acho que é muito recente. Porque eu até anotei algumas coisas para eu não esquecer. O que faz parte do autoconhecimento? O amor próprio. E aí, muitos falam do amor próprio, muita gente acha que é só o autocuidado, então só a beleza. Não, o externo, ele é importante, mas primeiro a gente precisa cuidar do interno, o que está dentro, das nossas feridas, das nossas emoções, daquilo que a gente viveu a vida inteira. Entender tudo aquilo, acolher, Evelyn, mais do que ninguém, né? Passamos por isso agora em tratamento, né, Evelyn? Acolher tudo aquilo, não é esquecer tudo aquilo que você viveu, porque você não vai esquecer, mas acolher, entender que aquilo você não pode mudar, que já passou, é passado, como a Raquel falou. Deixe no passado, sem culpa, sem julgamento, entende que já foi e tenha consciência hoje para fazer diferente, porque você não tinha aquela consciência antes. Então, o amor próprio, ele faz parte de você saber dizer não para os outros e dizer mais sim para você. Eu anotei para eu não esquecer. Não se criticar tanto, porque se você se autocritica o tempo inteiro, você está se culpando o tempo inteiro. Então, não se culpe. Faça uma diferente. autoflagelação, né? Sim, não se cobre tanto. E pensamentos negativos. Essa autocrítica gera uma sensação de perseguição no final, né? A gente se sente perseguida. E cada vez que eu não sei vocês, mas vai indo que a gente vai entrando num casulo. Eu era assim, eu entrei num casulo. E você acha que todo mundo tá te criticando também, quando na verdade está começando ali por vocês. Talvez as pessoas estejam mesmo, mas porque você permitiu se criticar primeiro, né? Sim, abriu o campo. E cada vez que vier um pensamento negativo, acolher esse pensamento e mudar para um pensamento positivo. Outra coisa que faz parte do autoconhecimento, a confiança. E como que você vai ter confiança em si? Primeiro, trabalhando o medo. Então, autocontrole é uma das coisas que te faz ter medo. Ansiedade, medo do desconhecido, entender o que, como eu já tinha falado, o que aquilo pode acontecer. Não quer dizer que vai. Entende os riscos, mas sem trazer aquilo para sua mente como algo concreto. Porque o medo, você pode ter o medo, mas ele não pode te paralisar. Então, não deixando que isso te paralise. Outra coisa importante, o auto-perdão. Então, aceite os seus erros. Aceite as suas feridas. Aceite tudo aquilo que você viveu com responsabilidade. Nós temos a autorresponsabilidade de fazer diferente. Não se culpe o tempo inteiro. Você fez errado e a gente se culpa. Não tem jeito. A gente se pega se culpando o tempo inteiro. Poxa, por que eu fiz aquilo? Não. Quando vier esse pensamento, pense, eu fiz porque é aquilo que eu pude fazer no momento.
e a partir de agora eu vou fazer diferente. É difícil, gente. Pra gente também é. É um Muito exercício difícil. diário. É um exercício diário. Outra coisa que a gente tem muito, não merece. A gente, muitas vezes, eu, por exemplo, achava que muitas coisas eu não merecia. Eu não conseguia decorar a minha De se casa porque eu não vitimizar, merecia. com certeza. O Se vitimizar, né? vitimizar, exatamente. Aí, ó, É vitimizar pra tudo. isso. Ó. Achar que você não Todo merece as mundo coisas. faz. Querer ficar doente, não era meu caso, mas muitas pessoas. Por quê? Porque querem atenção. Então, assim, quando você precisa da atenção do outro, quando você acha que você não tem o merecimento, tá faltando um pouquinho olhar para si. Tá faltando o Exato. autoconhecimento. Então, Porque a não se gente coloca cobre que no tem do que mudar. externo, né? Não se cobre que Ele, você tem que mudar do dia para noite, mas um passinho de cada vez, sem cobrança. Lembra que o autoconhecimento, ele não tem que ter uma autocobrança. Lembre que a escolha é sua, mas um pouquinho de cada vez. Um de cada passinho de vez. cada É isso que eu vez. falo. Então, você merece. E ponha, cada vez que vier na sua cabeça, eu não mereço, você merece. Eu mereço. Coloca na cabeça, eu mereço. Cada vez que você vier um pensamento ruim, coloque uma frase de afirmação. E na frase de afirmação não pode existir o não. Então, por exemplo, se você está com dor, você vai falar, eu tenho saúde para passar por esse processo. Se você acha que você não merece, eu mereço essa conquista. Começa a mudar por palavras de afirmações. Isso vai ajudar muito no processo de autoconhecimento e de cura interior. Sim, É isso mas que eu não queria só dizer. falar, Agora, né? Eu sim, quero trazer um ponto bem atitudes. importante. Eu acho que é maravilhoso isso, porque tem dois lados, né? Então, às vezes, a pessoa acha que é só o falar, e eu vou falar e vou fazer o mantra, mas se A você gratiluz. fala, é só o gratiluz, então o mundo tá Sim, lá caindo, você tá no gratiluz, né? A Oba, e as suas positividade oba. atitudes. tóxica. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de positividade tóxica na É. próxima, hein? E Mas as vamos suas lá, deixa eu. atitudes não condizem, né? E aí nem só as atitudes, mas o seu sentir não condiz. Aqui dentro do seu coração, você tá sentindo que você não é merecedora. Aqui dentro do seu coração, você não se valoriza. Então você tá falando, eu mereço tudo de bom do universo, venha a mim com facilidade, alegria e glória. Mas aqui dentro tá falando, eu não mereço. Porque eu fiz não sei o quê, porque eu sou assim, porque eu sou assada, porque eu sou frita, sou cru, sou... Não, gente, você tem que sentir antes de você falar. Tá sentindo? Eu sou merecedora. Você sente, seu coração até muda a pulsação. Você pode até colocar a mão, você vê como ele muda a pulsação. Porque você, primeiro, é o sentir. O nosso primeiro órgão é o coração. É o primeiro de toda a formação. Então, se você não sente aquilo, se você não coloca naquela vibração do sentir, nada vai mudar. E aí temos Sim, o pensamento positivo, nós temos o sentir e nós temos a atitude. Porque não adianta você exato. sentir, não adianta você pensar e você não tirar a porra da bunda da cadeira. Não é mesmo, meu amor? Com Então, certeza. é a atitude também. O que eu vejo, Sim. eu achei bem legal um comentário aqui, eu tava para falar. Tem a questão, a Cláudia colocou a questão da ruminação, da gente ficar se remoendo, né, pelos sentimentos. Mas eu gostei de uma assim, acho que foi o Bruno, né? Não deixar as emoções falarem mais alto, principalmente no momento de raiva. Deixar a nossa inteligência e o intelecto agir. E evitar conflitos. Aí, tem dois pontos, né? Se você é uma pessoa, eu vejo isso, tá? Eu vou trazer a minha experiência, eu, Luana. A Luana sempre foi uma pessoa muito explosiva. Então, era o de dar e receber. Hoje, eu paro e reflito um pouco. Porém, eu sinto a minha raiva. Eu não escondo mais ela. Então, olha, fulano, eu tô com muita raiva agora. Eu tô puta da vida. Eu não vou falar nesse momento. Eu senti a minha raiva. Eu não escondi ela. Eu não falei, tá tudo bem. Eu não vou sentir isso. Não, eu senti a minha raiva e eu expus a minha raiva. Agora, a forma que você expõe a sua raiva, que você expõe essa atitude, eu acho que é aí que a gente... Acho que é aí que é o autoconhecimento também, né? É como você vai Sim. expor aquilo. Como você vai... Eu tô com muita raiva. Então, Camila, eu tô com muita raiva. Eu tô muito E puta, tô você muito vai sentir. Todo mundo sente raiva, então não adianta você fingir que E você não ela tem não é raiva. ruim, gente. Ela não é ruim como as outras emoções. É Mas assim, normal. não negligenciar ela, não olhar e falar, não, agora eu
sou gratiluz. Não sinto mais raiva. Tudo bem, aquela pessoa pode me bater e vem. Não, você sentiu, você tá com raiva, você tá sentindo a raiva. Então, olhe para ela, né? Eu acho isso muito importante. Só que como você vai explorar isso depois? Então, se para você é o momento de parar, pensar, refletir, respirar, né? Então, trazer a respiração para esse momento de raiva, para você não entrar no conflito, aí sim. Mas nunca deixar os nossos sentimentos de lado. Nunca deixar de olhar para esses sentimentos, entendem? A diferença, Porque senão vira sabe? uma Eu panelinha de queria trazer pressão muito isso, depois, porque né? porque aí você vai ficar na ruminação, você vai ficar naquela raiva, naquele negócio aqui dentro, e você não sabe o que que é aquilo, você não expressou, e vai vir de uma outra forma, Fora que e aí você depois, explode de uma a forma. gente somatiza isso no corpo se a gente Além não de pode controlar, somatizar, você né? vai A gente vai explodir por ficar uma coisa desse doente. tamanho. Isso! E aí você explode por uma coisa desse tamanho com uma pessoa que não tinha nada a ver. Já aconteceu com vocês? Exato. Sim. E você Com aceitar. certeza. E o ideal é você aceita isso como um aprendizado, né? Pega essa experiência da situação como um aprendizado e aceite. Eu tenho raiva, mas eu estou tentando fazer algo para que eu não jogue no outro e gere um conflito. Então é isso, é você entender o que você está sentindo e permitir respirar para tomar uma atitude mais adequada, não no Sim, impulso da emoção, né? E isso faz sim. parte do autoconhecimento, né, Lu? Da maturidade, Exatamente. porque o Da autoconhecimento nos traz maturidade. maturidade. E eu acho É assim, a você gente tá Entender, com né, muita raiva de alguém, né? E aí, vamos supor, você não tem dinheiro para fazer uma terapia, colocar isso para fora. Então, tenta práticas como o Ho Oponopono, que você pode fazer na tua casa, para tentar mudar a ótimo. vibração também respiração, dessa né? raiva, né? Eu acho que essas coisas Não são muito custa legais nada, né? também. As Sim, respirações. Então, você tá com raiva, vai trazendo essa respiração, vai colocando ela para fora. Através às de vezes respiração, você não quer né? meter Vai um colocando ela para xingo aí na fora através de pessoa, vai no Ho escrita. Oponopono, Olha, eu não né? sabia antes o poder da Abre a torneira, respiração. não gaste muita água. Não gaste muita água, mas abre a torneira e fale para a água correndo como se você estivesse falando para a pessoa. Isso é uma forma também de você liberar, mas Sim. rapidinho, para não A gastar muita forma da água. escrita, né? Então, Olha, não tudo que você queria Isso. sabia da falar para água. aquela pessoa, escreve, coloca todo aquele É porque sentimento, corre, vai embora corre a aquele água e sentimento. manda embora, limpa, né? É Sim. que como Só a que aí, E gente o se a gente trabalha fizer com perdão, isso para o todo mundo, minha Cone, gente, né? vamos devagar com a água. É a que como a gente gente faz o trabalha cone, com o vem fazer uma Cone, que é o terapia com a fogo, gente, é isso que eu ia falar. Vem fazer um vem fazer uma cone que fica tudo terapia, bom. ajuda, Eu, se eu e tô Eu assim acho mesmo. nervosa que demais, eu já acendo, meu. As terapias ajudam mas muito a liberar, muito a você chegar ao autoconhecimento. Claro que depende de você, que eu falo, né? A terapia ela não vai fazer milagre, entre aspas. Ela vai fazer a parte dela, mas se você não tiver aberto para receber e para mudar aquilo, para ressignificar, nada vai adiantar. se você não tiver no momento, porque você precisa estar muitas vezes no momento de querer, né, olhar para isso, você não nada vai mudar. Não, Claro, não vai. Eu com acho o tempo que você vai conseguir, mas tem que ter uma frequência. Não adianta você fazer uma sessão e achar que tudo vai mudar. Você pode não estar preparado, mas se você tiver uma continuidade nisso, uma hora você vai conseguir olhar para aquilo e ressignificar. Agora você É faz descascar uma a cebola, sessão né? de qualquer terapia e achar que vai resolver todos os seus problemas, não, não vai. Não é assim. A vida eu não acho é que o assim. primeiro passo que vem antes das terapias até inclusive é a pessoa começar ter o pensamento, né? Ela reconhecer as coisas que ela passa, os sentimentos, né? E que Reconhecer precisa. que tem algo de errado e que precisa de ajuda. Sim. Sim. Pegando pela minha experiência, gente, eu não admitia ter que pedir ajuda para os outros. E Não, todo mundo jamais. Eu tinha precisa, que ser né, Evelyn? forte. Todo mundo precisa para Todo mundo algum precisa. pedacinho de nós, né? O primeiro passo que eu tenho muito isso comigo, antes das terapias, é realmente a pessoa primeiro ter essa consciência, entendeu? Entender que está precisando de ajuda, que tem algo que precisa mudar. E pensar assim, cara, eu tô seguindo por um caminho aqui, mas que tá dando merda, né? Não tá Literalmente, não tá legal. virando nada.
não tá legal. O que que eu posso fazer, né, para melhorar? Uhum. É, eu me vestia, eu acho que eu vou falar isso, mas eu acho que isso que acontece com todo mundo. Só às vezes a gente, em situações, momentos diferentes, mas a gente, por um tempo, a gente veste uma capa, né? Oh, Uma capa. A gente quer ser perfeita, a gente quer agradar todo mundo, a Quer ser gente aceita? quer ter a melhor, quer ser aceito, principalmente, né? A gente quer ter resposta para tudo e não tem, a gente não é absoluta, Põe né? A o gente pano não tem quente, isso, né? não tem. E a gente fazendo isso, a gente está se negligenciando de um ponto. Assim, é muito forte. Porque a gente não se dá conta, né, que a gente está fazendo isso. Quando está acontecendo, a gente não se dá conta, sim. né? A gente acha que tá tudo bem, tá tudo normal. E quando. E Pode falar, desculpa. acho que assim, a gente seguia a nossa essência. O que acontecia muito comigo antes, eu acho que como eu não estava alinhada, né, com o meu propósito, com a minha essência em relação, vou dar exemplo do meu último trabalho, mas não é só o trabalho, eu acho que serve para tudo. A gente ir passando por cima da nossa essência, isso é o que mais fere a gente, Sim. entendeu? É você fazer as coisas porque as pessoas falam que você tem que fazer, você se portar de um jeito que as pessoas. Não. Você É se isso que eu ia portar falar. Então, é você se portar, né, da maneira que as pessoas querem, né? É por isso que eu falei da questão da casca, que as pessoas, elas pintam uma imagem de você e te apresentam, e você acredita que aquilo é você, e não é. E a gente sofre por isso. Até um certo ponto, a gente não sabe por que que a gente está sofrendo. Então Você se demora a gente ter anula. esse reconhecimento, a Você se gente se anula pelo Desconexão, anula. né? outro, né? É uma desconexão. E É. sabe que eu ia falar uma coisa importante também, que eu acho que é legal, já que a gente está trazendo de autoconhecimento. Muitas vezes a gente está tão no buraco que a gente não consegue enxergar mais nada. A gente só enxerga nem aquela frestinha que tem na nossa frente. Então, se tem alguém do seu lado, ou que pessoas, porque é isso, né, gente? Se mais de uma pessoa tá falando, eu acho que a gente tem que ficar um pouco atenta também. Então, se Sim. tem pessoas próximas a você que te querem bem, que você sabe que te quer bem, tá falando, fulana, você precisa olhar para isso. Fulano, você procura uma ajuda. Esse negócio não tá legal. Dessa forma eu não tô achando muito legal, né? E você já pensou em procurar uma ajuda? Eu acho que a gente tem que olhar para isso também e com bons olhos. Não é aquela pessoa não tá querendo falar por mal, não tá falando que você tá louca, né? Porque é isso. A gente manda alguém para terapia ou para psicóloga porque a pessoa tá maluca. E não é essa a questão. Mas sim de um olhar de atenção. Então, se parar e perceber, falar, nossa, eu tô tendo essas atitudes. Será? Isso condiz comigo? Isso não condiz? Questionar. Mais de uma pessoa me falando isso, né? Eu vou trazer um exemplo meu. A pessoa é extremamente fogo aqui, então, né? Eu sou assim, só que ela entrava no lugar e já. Só que esse era o meu jeito. Então eu trabalhava num lugar onde as pessoas eram um pouco menos. Eu ia falar alguma coisa, o meu tom de voz já é alto, né? Então eu ia falar alguma coisa, eu falava assim, não, gente, mas isso não pode. Eu vou dar um exemplo. Imagina, gente, café, pelo amor de Deus, café depois do almoço, isso não pode, como nutricionista. Só que eu estava querendo mostrar para aquela pessoa que isso não era legal, porque ela não pode tomar café. Absorção de ferro. Bom, a minha forma de falar muitas vezes desagradou as pessoas. Me identifico. Porque eu era muito impulsiva. Eu era muito. Mas é a minha forma de falar. Até eu falar assim, gente, mas eu falo desse jeito, eu sou assim. Eu sou assim. E eu vou morrer assim, Gabriela, né? Síndrome da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Só que isso veio me trazendo muitas percepções. Olha, até fico arrepiada. Porque eu falei, cara, se isso tá incomodando as pessoas e não é mais de uma pessoa, será que eu tô fazendo certo mesmo? E Uhum. aí eu comecei a me questionar nesse ponto de, será que eu não posso falar um tom um pouquinho mais harmônico?
Será que eu não posso orientar aquela pessoa, mas trazendo um tom mais harmônico? Será que eu posso diminuir um pouquinho o meu tom? Eu não estou falando para a gente deixar de ser quem a gente é, mas pensar um pouco no outro também, de como ele vai ouvir. Mas será que eu não posso abaixar um pouquinho o meu tom e não vir com aquele ímpeto todo? Porque às vezes a gente vem, né, cá? A gente que é assim, vem na explosão, e será que isso também não é uma forma de, pera, vamos baixar um pouquinho? Porque aí é isso. Exatamente, sabe? Sem perder o que você é. É, mas assim, não é só pelo outro. É pela gente, entendeu? Isso é um autoconhecimento. Porque através dos outros, gente, a gente vive numa sociedade, ponto. Através dos outros, a gente reconhece algumas coisas. Então, se aquilo está incomodando os outros, tem a ver com os outros, mas tem a ver com a gente também. Então, por que não trazer isso para um lado bom? E sempre levar para um lado bom. Não trazer para o pessoal. Quando a gente traz para o pessoal, a gente não consegue enxergar melhor o que a gente pode ter. E isso eu aprendi a duras penas. Eu não sei vocês, mas eu aprendi a duras penas. Muita porrada na Sim. cara. Né? Porque eu afastei muitas pessoas que eu falo que quem me conhece há 5 anos atrás, quem fez faculdade comigo não me reconhece hoje. Graças a Deus, eu sou uma outra pessoa. Graças a Deus, eu fui aquela Luana que eu fui e sou uma nova mulher hoje. E amanhã serei outra também. Tá tudo lindo. E travou, Cacá? E travou. Eu Então, acho que eu acho que voltou a Camila? Tá voltou, Cá? travando. Voltou. Não. Tá travando. Voltou. Tá travando. Melhorou, melhorou. Voltou? Aham. Voltou. Tá em câmera lenta, mas voltou. Tem câmera lenta, mas voltou. Continua falando aí. A câmera tá Vai travando, mas eu tô falando, ouvindo. vai falando, vai falando. Exato. É. E, gente, a gente não impõe nada pro outro, não. É uma enganação isso. A gente não impõe nada pra ninguém. Porque, cara, Todo mundo tem escolha, né? A todo gente mundo tem. apresenta, Exato, a gente né? Mas todo mundo apresenta. tem Ó, escolha. Posso Livre-arbítrio. comentar uma coisa aqui? claro. O Claro. Tiago escreveu aqui: precisamos estar presentes para identificar essas emoções e para poder mudá-las. Ô, Hoje que a Cá, Camila está sai. falando também. Eu ia falar pra ela sair, eu não Ela tá consigo remover travando ela. ainda. Tem aí no comentário, ó, tá travando. Pra mim também ela tá travando. Eu Tá não consigo travando. remover. Cá, se você conseguir, eu não sei remover, não. Sai e entra de novo, Camila. Isso, pronto. Fala, fala. Então, Tiago, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar presente no sentido de fazer uma autoanálise, saber identificar as coisas, né, que a gente tem que melhorar, todo mundo tem, igual a Lu estava falando que ela falava demais, era intensa demais. Eu, por exemplo, já era quieta demais, guardava tudo. Olha aí. Então, assim, cada um com o seu processo. As pessoas, a maioria, elas querem pôr panos quentes, elas não aceitam que elas precisam mudar. Eu vejo que esse é um problema sério, né? A partir do momento que você detectou a necessidade, já é meio caminho andado, né? Vocês não acham? Com Vixe. certeza. A É a pessoa é base tão do acelerada, autoconhecimento, isso. a É, pessoa é tão porque é acelerada o que mínimo. travou para ficar lento. Mas o autoconhecimento, dona Camila, desacelera. Respira. Trazer a mente para o momento presente, isso faz parte do autoconhecimento. Não viver no É passado, verdade. porque viver demais no passado é depressão, quando você só vive no passado. Então, lembre do passado para aprendizado, e viver demais no futuro é ansiedade. E a ansiedade está relacionada com medo.
O medo, já disse, está muito relacionado com a rejeição. Então, autoaceitação, medo, tudo está relacionado com rejeição. Não quer dizer que você foi abandonado por pai e mãe, não é isso. Mas em algum momento você se sentiu rejeitada. Rejeitado. Ou Sim. rejeitado, Olha, no caso. e eu vou assistir esse filme que indicaram aqui, Soul. Ai, é Vocês já lindo. viram? Gente, ela Ai, eu era não a vi. minha É Vou até lindo, terapeuta, anotar. é lindo. a Hã? É Beatriz. Lembra que eu perfeito. falei pra Fica a Ai, eu vou ver. sugestão para todo Eu não tô mundo. vendo os comentários, gente. Então, se vocês puderem É super continuar lendo didático. aí, que eu não É. Eu quero consigo ver. complementar o comentário da Raquel, que eu sou muito parecida com ela nesse sentido. Ela falou, ah, eu me fechava. Eu também. Eu também me fechava. Eu me fechei num ponto, mas que assim, eu poderia até me fechar, mas a minha afeição entregava, que eu não estava Bem, Feliz. Tava mal. 100% bem. Então, dificilmente as pessoas chegavam perto de mim. Olha. Não chegavam, olha que não demais. chegavam, porque eu não sei, gente, eu não sei falar como, né? A gente A gente que muda. tem beicinho meio bicudo, a gente tá séria, se a gente ficar séria, É o povo já mesmo, a acha que a gente gente tá tem beijo brava com tudo começo de bicudo. conversa. Eu sou do time que a gente tem que dar risada, ficar conversar sorrindo, porque senão as pessoas acham que você tá com raiva, Eu você tá com também. As fome, pessoas me acham séria, entendeu? petulante, Então, se eu fico séria, as pessoas falam, nossa, aquela lá tá mal-humorada. E não, gente, eu É. só tô séria. Eu só tô Ou se acha, pensando, Aí eu você fica só. assim, ó. Me dá assim, aquela lá Tem se que dar acha, aquela. se acha melhor. Então, Gente, é o jeito de cada um. então, deixa eu ver se eu Ai, é muito complicado, né, isso. Então, acontecia isso muito comigo. Nossa, quantas vezes eu tinha. Vou compartilhar com vocês, eu tive problemas sérios no meu trabalho por conta disso, principalmente por eu ter uma posição de liderança em relação à equipe. Uhum. Eu tinha problemas sérios. Que é o Ixi, pior. quanta conversa que eu tive que ter, gente. Quantas vezes, Salinha? Eu era terapeuta e não sabia, que é o que eu falo Tá sempre. vendo? Viu? Muitas É. conversas, muitas Viu só? conversas. Então, gente, ó. Só que assim, ao mesmo tempo, eu aprendi a lidar que, cara, esse é meu rosto. Sim. Essa sou eu. Eu não Mas tenho lembra como que eu mudar. Eu falei do nasci sentir? assim, né? Lembra que eu falei do sentir? Você tá sentindo, você vai sair, Uhum. vai externizar de alguma forma. Tem gente que é bater no pé, tem pessoas que é E estralando o dedo, tem gente que é coçando a mão. Você é no rosto. Eu também sou no Mas rosto. olha, eu vou falar que eu sempre fui no Tem muito Não, hora no que fim rosto, você das que faz, mas tem contas. hora que eu não mas consigo. não eu, consigo. Minha cara eu me fui entrega. muito. Se eu estiver mentindo, se eu tiver desagradada, assim, qualquer coisa, minha cara vai entregar. Vai, Não fala, Eu consigo. Cacá. também, eu também sou assim, mas eu sempre fui muito igual a Lu. Mas quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a me fechar. Porque eu falava, eu não tô sendo compreendida como eu gostaria, por ter esse jeito também. As pessoas acham que você tá se achando demais. Eu ainda tenho esse jeito, mas, gente, é a minha personalidade. Eu tento mudar, não pelo outro agora, mas por mim, porque eu realmente quero melhorar isso, e é diário. E eu comecei a me fechar, então eu comecei a me isolar um pouco. Eu só ia em lugar que eu realmente queria, que não, para mim não era algo que, se não fosse me agregar, eu não ia. Eu preferia ficar, me guardar para poder realmente olhar para mim. Então eu tive esse momento de introspecção. Então, ficar introspectiva para entender aquilo que realmente fazia sentido para mim. Faz sentido eu estar ali? Uhum, Faz sentido aquelas uhum. amizades? Faz sentido aqueles assuntos? E não fazia mais. Então, o que a Lu falou, que ela é outra pessoa de 5 anos atrás, eu sou outra pessoa de um mês atrás. E nós todas, acredito aqui que nós somos, Sim, né? De quando a gente começou Constante a live mudança. para hoje, a É. gente está num outro processo de mudança que todo mundo aqui sabe. Então, a gente está mais no momento de novo de mudança, porque a nossa mudança é contínua, principalmente sempre. como terapeuta, porque a gente está mudando, pensando justamente assim, no nosso autoconhecimento e na ajuda com o outro, porque a gente trabalha com isso, né? Com A gente terapia, trabalha com com o isso. outro. E Então, sabe que Ô, eu como acho ajudar uma Evelyn, no outro? coisa, e fala a gente? verdade, a gente fica sofrendo, né? Hoje eu penso assim, vai pagar meu boleto? Vai vir aqui pagar Ah, minhas é. coisas? Ah, então, ó, É, Vamos transformar o foi. é, sofrimento em Pix. Manda o Pix. exatamente. Gente, sabe Então que eu é queria falar uma isso. coisa muito importante também? Que alguém falou. Acho que até a própria Raquel comentou, né? Das pessoas, das amizades, do círculo familiar, né? É uma coisa muito séria a gente falar isso também. Eu vejo que
Tem pessoas que não conseguem, naquele momento, sair daquele círculo familiar, certo? Ou tem pessoas também que não querem sair daquele círculo familiar e tá tudo bem, sem julgamento, tá tudo certo. Eu acho que antes de ser só um círculo familiar, é a gente. Claro que o lugar, né, o ambiente, as pessoas, tudo isso influencia sim. Só que eu escutei isso ontem da Beatriz, da minha parteira. Ela falou uma coisa muito importante, que aquilo ficou ressoando em mim, né? Ela falou, é muito fácil ser luz dentro de um lugar na luz. Agora, você ser luz no lugar onde tem sombra, olha, gente, tô toda arrepiada. Você ser luz no lugar onde tem sombra, não é para qualquer um. Então, talvez, esse seja um momento também do seu trabalho, de você ser a luz dentro da sombra, porque você pode transformar. Sem dúvida. Não tô falando para pegar como responsabilidade, se você não quiser. Tá tudo bem, todo mundo tem seu processo, não é isso. Mas às vezes a gente quer largar tudo porque é muito mais fácil. Mas e se esse for o seu aprendizado? Sim. E se esse for a sua missão de você transformar aquelas pessoas ao seu redor, principalmente a sua família, sabe? Então, antes de... Claro que tudo que tá infringindo a gente, tudo que machuca, tudo que flagela, a gente tem que reconhecer, saber separar e falar, não, nesse momento não tá dando. Mas adianta às vezes fugir? Será que não é mais fácil olhar para aquilo, mesmo que doa? Vai doer, mas vai passar. Se você É não muito olhar, vai doer louco pra sempre. isso. Vai doer para sempre e é um ciclo. E, gente, isso não vai passar enquanto você não olhar, meu amor. Vai vir pessoas para te mostrar isso, vai vir situações para te mostrar Sim. isso, né? A pessoa é o próprio exemplo disso. E não tenho vergonha nenhuma de falar. Então, enquanto eu não olhei para a relação minha com meu pai, vinham várias situações. Tá perfeito? Não, mas tá no momento que tinha que estar. E para mim tá ótimo, para ele tá ótimo, tá tudo bem. E o Então, perdão, não sei se tem a ver com o perdão, mas o perdão é pra você, é pra gente, não é pro sempre outro. pra Quando você gente. perdoa, sempre é pra Sempre. você, exato. O perdão é Sempre. pra você. E perdoar não quer dizer conviver. Perdoar quer Não. dizer que você entende o que E não quer aconteceu de dizer uma que certa você é forma. fraco também, né? Respeita. Você Não. entrega pra pessoa, você respeita a pessoa e diz pra você, tá tudo bem, eu te perdoo, mas eu me E o perdoo perdão também. faz parte do autoconhecimento. E o perdão faz parte. E não quer dizer fraqueza. Gente, eu tô tendo um déjà vu, sabia? Já viveu isso? Eu Total, quero, forte. antes de encerrar, depois eu quero falar alguma coisa, tá? Não sei se vocês querem falar. Eu quero falar uma frase que eu li, mas é bem, bem forte. Eu vou deixar por último. Então, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só lembra Eu só quero falar mais uma coisa. Eu acho que quando você sente que precisa melhorar, não sabe o caminho, tem que experimentar coisas diferentes. O meu irmão, ele foi um Ótimo. exemplo para mim. Ele sempre teve emoções muito contidas, inclusive o choro. E por incrível que pareça, ele se descobriu em aulas de cerâmica. Ele disse que no momento que ele começou a manipular a cerâmica, aquilo mexeu com as emoções dele de uma forma. Olha que Então, eu acho que todos nós temos que procurar, vamos falar assim, a válvula de escape, né? Uma coisa que é simples, mas pode ser transformadora. Começar a caminhar, mudar a alimentação, mudar o círculo de amizades. Eu acho que tudo vale para de repente você achar esse eu, né? É Porque isso. você sai da zona de conforto, né? Você Sim. sai Isso. daquilo que... E não é daquele fácil, né? armário, né? Não, claro que Não, ninguém tá falando que Ele é é meu fácil. irmão. Eu falei, mas o nunca que vai você foi ser. fazer Vai numa ser aula de leve. cerâmica? Tem coisas Eu, que vão não, ser mas eu acho que leves, não existe mas Encontrou, né? fácil, né? Mas eu acho que pode se tornar leve, não sofrido, porque o sofrer é opcional, Sim. né? A Tem dor, coisa ela É vai que estar vai verdade. ser Ele sempre encontrou, difícil. né? Cada um tem uma maneira que vai se encontrar. Ele se encontrou na cerâmica. Imagina, ele médico, resolveu que ele ia fazer um curso olha de que cerâmica. demais. E aí ele começou a chorar no curso. E aquilo teve uma transformação na vida Foi dele uma e ele não terapia. buscou como terapia, né? Acabou sendo. Foi. É Olha uma que arte legal. terapia, né? A É. cerâmica, ela entra na arte terapia. Ela é. Olha, eu não sabia disso. Diz que É mexe como muito, muito.
Que é as Então, mãos, né? O trabalho com as É mãos. que você tá ali no momento presente, né? Você tá prestando atenção no que você tá fazendo. Então, Sim. tipo assim, Estado de ele tá presença, né? tendo aquela sensação, exatamente, estado de presença, ele tá ali. E aí, aquele negócio de, tipo, às vezes a pessoa tá ali, que nem ele, manipulando ali a cerâmica, vai passando um filme na cabeça dele, vai vai trabalhando, organizando os né, pensamentos dentro. dele. É muito E lindo isso isso. ajuda, né? Porque a gente Agora, acha que às Sim. vezes a ausência de pensamento é resolução de problema, e não é, Não. né? A agora gente você, tem que Evelinha pensar. K, a Lu eu não sei porque acho que eu não vejo isso, mas eu preciso malhar. Eu preciso cuidar agora Alô, das. não. A Lu não também? Então nós precisamos trabalhar Já esse puxei lado agora. a orelha dela, já. Vivo Já. falando. A luta Porque na vocês caminhada, só. duas, ó, parabéns. Precisa. Preciso Obrigado, mudar Raquel. isso, hein? Vamos junto. Preciso, Faz preciso, parte. Esse é uma Liberar. né? parte de autoconhecimento, olha que demais, né? Então, mais É, um gatilho para autoconhecimento, Porque além da alimentação, do exercício físico, físico. exercício físico é científico, ele libera hormônios do bem-estar, então que Sim, curam as sim. questões emocionais mesmo, a depressão, Pra inclusive. mim sim, é terapêutico. Gente, E ele e Hoje em sabe dia, quando. libera é endorfina, terapêutico. serotonina, libera hormônios do bem-estar. Então é E sabe quando você essencial fica o igual exercício. parar de fumar? Vou começar a segunda. E chega outra segunda, vou começar na segunda. E não chega. Mas vai Ó, e eu chegar. não sei se a Vou Claudinha tá aqui na live ainda, mas eu consegui mudar a minha rotina de treino pra parte da manhã. E eu já tive já grandes benefícios, é. grandes Nossa, é Ó, total resultados. diferente. E eu acho assim, Eu sabe o consegui. que é uma coisa que também faz parte do autoconhecimento? A gente sempre quer começar com macro e não consegue, não começa com micro. Então, a minha É. maior dificuldade é assim, gente, eu não sou muito fã de academia, mesmo sendo nutricionista, não é uma prática minha, que nem as meninas de ai, que delícia, eu tô indo malhar, entendeu? Mas eu gosto de caminhar. eu também. Ai, gente, peraí. Eu gosto de malhar, ou eu gosto de caminhar, eu gosto de ir no parque, sabe? Continuam, porque O deu ruim. importante é Também, se não. começar, Lu. Também é uma forma de liberar, né? Mas eu vou fazer, vou fazer. Eu penso que assim, tem que começar de alguma maneira, entendeu? Que nem você falou, você gosta de caminhar? Vai caminhar, começa caminhando. Mas eu Uhum. penso também que um pouco, tá? Essa é minha perspectiva, minha visão, entendeu? Eu comecei, vamos dizer assim, por necessidade. Eu, Evelyn, comecei por necessidade. Eu acho que acontece muitas vezes com não só com a questão do exercício, mas com várias coisas a gente começar por necessidade. E aí depois isso vai se desenrolando. Hoje não é um sacrifício para mim ir na Sim, academia. Eu vou porque eu É um gosto, eu hábito. treino. é um hábito, É um vira um hábito, né? hábito. Mas é isso, a gente quer Então, começar com assim, macro. Então, por exemplo, a Raquel não faz nada, mas ela já quer começar uma Evelyn. Às vezes a gente se pega na outra pessoa, não. de ir já no É. crossfit, não sei. Não, começa com o básico. O que você gosta de fazer? Gosta de fazer uma caminhada? E aí depois você vai, né? Porque é um pilar Eu acho que importante, a o atividade ponto é física. se respeitar, tipo, que nem cada um vai ser de uma maneira. A gente não vai conseguir ser igual ao outro. E nem é pra ser, né? A gente Uhum. nunca. Não vai ser mesmo. É legal quando a gente tem inspiração, mas a gente tem que saber até que ponto a gente levar essa inspiração pra gente para não se tornar algo assim, vamos dizer, que começa a dar um efeito colateral, Chato. né? Que não seja algo que vai. Aquele Dá negócio de a prazer. gente ficar da comparação, né? A gente Ah, não ter a tá. comparação. Sim, Acontece muito a é um questão da comparação. autoconhecimento. Da gente não olhar para o jardim do outro, se comparar e Uhum. se julgar. Esse é um autoconhecimento. Porque o que É é um o jardim da autoconhecimento. Evelyn não vai ser o jardim da Luana. Nunca na vida. Entendeu? Sim. É. E aí, essa é uma forma. Você pode olhar para aquela pessoa e trazer, sim, né? A inspiração, A parte a que parte vai te boa, melhorar. que vai te melhorar. Então, sim, gente, tem várias Uhum, pessoas que eu me inspiro, várias mulheres maravilhosas que a gente se inspira. Mas agora, se uhum, comparar, não tem como. E a gente Uhum. caiu uhum. nisso uma vez, né? Eu acho que a gente caiu até no mesmo A gente momento caiu. da gente se comparar Sim, tanto com as pessoas que a gente estava seguindo, que as duas falaram, caramba! sim. Aí eu falei, não, isso não tá certo. Porque aí, gente, não é o jardim daquela pessoa. Então, isso é um autoconhecimento. Você fala, opa, pera.
Isso é É, bem... porque assim, saiu como fala, como fala a palavra? Esqueci. Ai, como Passa a a não ser palavra, uma coisa boa, né? não, quando a gente gosta, como fala, quando a gente tá Ídolo, observando a pessoa que a gente gosta, não vou dizer ídolo, admiração, saiu de um admiração, estado de admiração para um de estado De cobrança. de competição, você quer falar? comparação, né? Não, saiu de um estado de admiração para um estado de compreensão, e isso começou a afetar a gente de uma maneira que não estava sendo Não. legal, porque realmente não era a nossa Tô vivência, aparecendo entendeu? pra Porque a minha vocês, vivência é gente? uma, de você é outra, da Cá é outra, da Raquel é outra. Sim. Oi, Então, Tô Cá. assim, a aparecendo gente. agora? Tô? Agora tá. Agora tá. Ah, então, assim, aí que acontece? Isso começou a ter um efeito colateral, né? E aí já não era mais sadio, Não já era não estava sadio. mais sendo sadio. Não mesmo. E, nossa, é horrível, porque a Eu tô gente aparecendo aqui? admira tanto, Tá. tá? A gente admira tanto, às vezes a gente gosta tanto, admira tanto, que a gente Quer se ser igual? anula, né? E forma um ideal Querer ser que, igual. sim, não existe. Não. Esse é um Não existe. autoconhecimento, de você olhar pra isso e trazer isso pro seu bem, pro seu lado bom. De tipo, olha, não, Luana, essa não é a sua realidade, mas como você pode fazer isso? Como pode melhorar isso? Uhum. Isso aqui vai ser viável pra você? Quantas coisas a gente não se perguntou, né? Ai, amigo, isso aqui não funciona. Ah, isso aqui não é nossa Uhum. realidade. Ah, não quero. É, Entendeu? E aí é, isso é um autoconhecimento mesmo, de você olhar pra dentro e falar, cara, não quero isso pra mim. Isso tá lindo pra aquela pessoa, mas pra mim não é. Eu sei como que você vê é verdade. isso, cara. Não sei se você conseguiu acompanhar da gente falando Sim, sobre do isso. exercício. Era do exercício, né? Era? Da Não, tem mais comparação. coisa, Já tem da mais coisa comparação. já. Ah, Admiração versus comparação. perdi um pouco, mas concordo com um pedaço que eu escutei, concordo que a gente não pode ficar se comparando o tempo inteiro, porque você é Isso. diferente do outro. Então você tem que fazer aquilo que você é capaz de fazer no momento e aumentando a sua capacidade conforme aquilo que você pode. Porque você nunca vai ser igual ao outro, cada um tem um jeito, somos Nunca. uno, somos uma Sim, pessoa única. Exatamente. É isso. Você Que pode a se gente tava. inspirar, você pode se inspirar no É outro, no isso. sentido de tentar, mas sem se cobrar de querer ser igual, É isso que né? a gente tava falando. Sim, uhum. é isso que a gente estava falando, que eu e a Lu, a gente teve um processo praticamente no mesmo momento, que é de a gente admirar tanto, a se inspirar tanto, e num nível, num grau de admiração, que a gente Querer começou ser. a se comparar e começamos a se sentir, assim, duas Oi? O que nadas, que eu tô né? fazendo aqui? Quem É, sou eu? Rolou isso. tipo, Mas quem isso sou foi eu na muito fila do bom. pão? Mas isso foi muito bom, né? Então, A todo gente pode trazer esse aprendizado, assunto. eu acho que todo aprendizado. Ah, e tem mais um na pauta aí, tá vendo? Sim, Eu acho que todo aprendizado é bom, gente. é. Por mais que a gente olhe pra ele e fale aquilo não foi legal naquele momento, ai, que Não, coisa tudo ruim, ensina, né? Pegue mas tudo tudo como ensina. aprendizado, né? Tudo a gente tem que Nossa, se a pegar. gente Sim, pegar tudo como aprendizado, todas as coisas boas e Tudo, todas as coisas ruins, tudo que tudo é cara, acontece tem que autoconhecimento. tirar um aprendizado. riqueza. Que riqueza. E aí a gente tem uma bagagem tão grande, cada um tem uma bagagem tão Uhum. grande, né, que às vezes a gente não reconhece. A gente só quer o lado bom e exclui o lado ruim. Mas talvez a maior força seja o lado ruim. Olha que louco isso, né? É o que, Talvez É o seu maior verdade. nos aprendizado faz seja. crescer. O que nos faz crescer não são as coisas boas, são as dificuldades da vida. É o que Sim, mais nos faz crescer, o que mais nos tira da zona de conforto e na zona faz de a gente ser conforto. melhor a cada dia, né? É isso. É Vamos Uhum. isso. encerrar, Não meninas? melhor para o Vamos? outro, sempre Vamos, melhor pra vamos gente. encerrar. E aí eu acho que é isso, né? Foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto, Posso trazer a trazendo esse frase? assunto de auto. Peraí, rapidinho, Cá. Trazendo esse assunto de autoconhecimento, se você está nesse momento de sim, se buscar, se conhecer e precisar de uma ajuda terapêutica, temos 4 lindas mulheres aqui, né? Se não se sentiu satisfeito ou fala, não, isso ainda. Procura, mesmo assim, procura uma ajuda. Procura alguém para te Uhum. ouvir, para te direcionar, né? Para te Alguém que você tem auxiliar nisso. afinidade.
a pessoa que você tem afinidade, mas para te auxiliar a colocar as suas ideias no lugar, sabe? É importante, não qualquer pessoa, mas uma pessoa que você tem uma afinidade que você consiga, assim, se entregar, porque é importante isso também, a gente se entregar e ser verdadeiro, tá? Então, você vai se entregar para o seu terapeuta, para a pessoa que você quer confiar, enfim, mas você ser verdadeiro com aquilo, querer uma transformação. Tá tudo bem depois não querer desistir do caminho. Mas eu acho que é isso, né? A gente trouxe esse tema que está muito em alta por conta disso. As pessoas falam, autoconhecimento. Mas e aí? O que é um autoconhecimento? Como está sendo para você isso? Então, sim, o nosso trabalho é facilitar esse processo para você, é te ajudar nesse processo. Ninguém vai fazer por você, a não ser você. Mas sim, temos técnicas que te auxiliam nesse processo, que melhoram, né, a sua visão perante aquilo. Então, tira a questão do sofrimento, da lamúria e traz o Através das aprendizado. nossas próprias experiências Até as também, né? nossas Que a gente experiências. teve, Então, eu a acho que gente é isso teve que a experiência. gente... Olha, um portal E 11 tudo 11. Eu bem acho que é pedir isso que a gente quis ajuda. trazer. É, Tá tudo bem. Que lindo pedir ajuda. É maravilhoso pedir é ajuda. necessário, a maioria das vezes. Aí é tudo, gente. Quando você sabe pedir ajuda, você fala, ai, que delícia. Alguém me ajuda? A pessoa Socorro. não sabia pedir ajuda. A pessoa, eu era tão inflexível, gente, que eu desenvolvi com 20 anos artrite. Olha a inflexibilidade da pessoa, que era extremo, 8 ou 80, não tinha 69 para mim. Hoje eu adoro um 69, em todos os sentidos. Mas enfim, eu acho que é isso que a gente queria passar para vocês, tá? E aí eu vou passar para Camila, me empolguei. Raquel Ai, e ai. Evelyn, quer falar alguma coisa? Posso trazer a frase? Vocês querem falar alguma coisa antes? Ai, Pode, fiquei até pode vermelha. finalizar. Ó, é uma frase bem forte que eu escutei, não lembro onde eu escutei. Ah, foi num livro, acho que eu tô lendo. E é bem forte, mas sem julgamento, sem culpa, apenas para reflexão e para a gente mudar. Então a frase é a seguinte: você existe ou você vive? A gente não quer apenas existir, a gente quer viver. Então, se você está só existindo, comece a mudança agora, um pouquinho de cada vez, porque a gente está aqui para viver, com sabedoria, com consciência, com prazeres também, com aprendizado, para que a gente evolua a cada dia. E isso é diário, nunca vai ser perfeito. É isso. E aí abri, né, no livrinho, abri uma mensagem e acho não, tenho certeza que é a mensagem ideal para o momento. Então, a mensagem de hoje é bem pensar. Por que pensar positivamente? Quando pensas positivamente, todo o teu ser se prepara para a vinda de uma coisa boa e agradável. As forças do espírito se alegram. E se continuas a bem pensar, elas se fortalecem. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. E se continuas a bem pensar, elas se fortalecem e te dão segurança permanente. Se, no entanto, pensas negativamente, as tuas forças se põem em defesa, à espera de algo mau e agressivo. E se prossegues pensando assim, as forças, de tanto ficarem em defesa, enfraquecem-se, encaminhando-te à doença e ao sofrimento. Pelo teu pensar, atrás o bem ou o mal, a saúde ou a doença, a paz ou a intranquilidade, a alegria ou a tristeza. Pensa bem. As tuas forças te pedem que as usem com bons pensamentos. Gente, ideal para o momento. Eu vou postar, Coisa tá? linda. Bem, muito bom. E eu marco vocês Posso. para vocês respostarem. Gente, ideal é a Vamos. ideal para o momento. Vamos tirar nosso print? Vamos! Opa! Isso, vamos Vamos lá. lá. Vamos tirar o print. Eu não sei tirar print do celular do marido aqui, não. Evelyn! Nossa, É a Evelyn que Mas- tira, assim. Fiquem apostos. Pronto. gratidão, pessoal, que assistiu a Obrigada. gente. Coisa Gratidão, linda, universo, a Deus. gente. Gratidão às minhas parceiras lindas de vida, de alma. Igualmente, Mais uma live. meninas, Gratidão, um beijo. gente. Foi Obrigada, maravilhoso. Bom gente. Tirou dia um pra tempinho todo pra mundo, escutar a né? gente. Muito Nossa, obrigada Ei. por estar com a gente.
Muita luz, gente. Muita Lu, luz para todo salva. mundo. Vou salvar. Então, tá Nesse momento que a gente está salvo. precisando de muita luz, muita oração, eu acho que cada um pode fazer um pouquinho. Trazendo e levando a sua própria vibração, a gente consegue levar a vibração do universo. Então, gratidão por você que ficou com a gente até esse momento, tá? Gratidão por essas almas lindas e maravilhosas. E eu vou salvar. E qualquer dúvida, chama a gente no direct, meu amor. Você gostou? Compartilha. Você gostou? A gente vai ter a semana que vem. A semana que vem vai ser outro babado, hein? Então, já puxando o gatilho para a semana que vem. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo, tá? No perfil da Camila, da próxima vez. E aí, ó, a gente vai trazer um tema babado para vocês, tá bom? A de semana Beijo. passada tá salvo no da Evelyn. A de hoje tá salva no perfil da Lu. E eu vou subir também pro YouTube. Então, quem quiser assistir de semana passada, no perfil da Evelyn. E a de hoje. Travou, mas tá no perfil da Cá também. Travou. Tá Isso. bom, gente? Obrigada. Beijo, Um beijo, gente. meninas. Bom dia. Beijo, gente. Beijo. Até.